Abre aí no livro de Juízes que nós vamos continuar a falar sobre a saga de Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 25. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens entre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda, esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. E todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se juntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a rebate, e os asbirreitas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Aser, Zebulon, Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio. Como disseste, e assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã, o orvalho nela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, e ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais uma vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Glórias ao nome do Senhor. No capítulo 7 do versículo 2, disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Bom, irmãos, nós vimos como que Deus trabalhou esse chamado de Gideão, como Deus o levantou da sua miséria, né, da sua lamentação, e de como ele se apresentou, ele jogando e lançando fogo sobre o altar, sobre a comida que Gideão tinha feito. Foi aí que se abriram os seus olhos de fato para perceber que ele estava diante do anjo do Senhor. E a paz de Cristo foi ministrada para a vida de Gideão, o poder de Deus, a força de Deus foi ministrada para Gideão. Então nós podemos entender que pior que seja a nossa fraqueza, que pior que sejam os momentos espirituais que venhamos a viver, Deus é poderoso para nos levantar, para nos resgatar, para nos aprumar de novo, porque nós também vivemos momentos duros e difíceis como Gideão viveu. As lamentações dos nossos lábios muitas vezes se tornam intensas, mas Deus é fiel para nos levantar, para nos resgatar e para nos trazer novamente a uma vida vitoriosa. Logo depois de Deus ter levantado Gideão, a prova de que ele seria usado grandemente nas mãos do Senhor vem através da obediência. Do que adianta Deus
nos resgatar, nos levantar e nós não obedecermos. Quando Deus se apresenta a Gideão, ele percebe que Deus é único e que ele deve toda a sua vida a ele. Interessante que Deus não levanta Gideão e já manda ele para o campo para guerrear. Primeiro Deus restaurou, mas Gideão, para vencer logo mais à frente, precisava de uma vitória espetacular diante de Deus. E Deus desafia Gideão para essa vitória. O povo estava corrompido, o povo estava pagando pelos seus pecados, pelas suas misérias. E havia um poste ídolo na cidade, e esse poste ídolo representava toda a adoração a Baal. O povo tinha se corrompido e tinha se curvado a Baal. Então Deus, depois de se apresentar, o anjo do Senhor a Gideão diz a ele: eu quero que você destrua o poste ídolo que existe nesta cidade. Eu quero que você destrua aquilo que está corrompendo o coração de Israel. Como é que se faz para correr contra toda uma sociedade? Como é que se faz para mostrar realmente que nós somos do Senhor? Como é que se faz quando nós precisamos mostrar a Deus que nada mais importa a não ser santificar-se para Ele? Antes de qualquer coisa, nós precisamos quebrar com o poder do pecado nas nossas vidas. Não existe outra saída para a vitória, irmãos. Não existe saída nenhuma para ministério nenhum se o pecado não for quebrado. Se o pecado não for tirado das nossas vidas e diante dos nossos olhos. Como é que Gideão poderia vencer exércitos com o poste ídolo lá no meio, corrompendo a mente e o coração do povo? Então você vai lá e você vai destruir o altar de Baal. E neste altar de Baal você vai levantar um outro altar e vai sacrificar em adoração ao meu nome. Ele ia precisar de muita coragem. Ele ia precisar de toda a coragem que pudesse sair de dentro do seu coração. Você sabe, irmão, que às vezes eu falo assim, eu vou pregar por nada. Onde o pecado se enraizou de uma tal maneira na mente dos crentes, o pastor prega uma coisa, o crente vive outra. As pessoas não têm coragem de derrubar os postes ídolos. Às vezes, não sou eu que levanto o poste ídolo, mas eu me aninho ao seu redor. Eu participo da festa. Eu fico olhando as coisas acontecerem. E de passo em passo, os crentes vão se pervertendo a cada dia. Em festas, em baladas, em orgias. Sem que ninguém se levante para dizer: isto é pecado, isso está ferindo a santidade de Deus. Isso não é concebível numa igreja que foi redimida pelo sangue de Cristo. Pecar não é apenas levantar um poste ídolo, mas é se aninhar ao seu redor e participar da festa. Gideão tinha que derrubar o poste ídolo. Ele era o líder. Ele era o homem que Deus chamou para fazer a diferença. Ele tinha que ser o testemunho. Ele tinha que ser coerente com aquilo que aconteceu na sua vida quando o fogo consumiu a oferta que ele trouxe ao Senhor. Nós precisamos ser coerentes com o chamado. Nós precisamos ser coerentes com o fogo que um dia desceu sobre nós. Nós precisamos ser coerentes com o Espírito Santo que mora nos nossos corações. Então a dura tarefa de Gideão, antes de vencer exércitos, foi quebrar todo o pecado, tirar a força do pecado que havia sobre Israel e sobre a igreja. Eu queria fazer uma pergunta a você, meu querido irmão. Como é que você trabalhou essa semana para que o pecado na igreja perdesse a força? Como é que você trabalhou para que os postes ídolos que estão dentro do coração dos homens fossem derribados, fossem destruídos, para que um altar de louvor e adoração subisse em seus corações? Gideão, temendo que ele poderia ser alvo de morte, intentou fazer o que Deus pediu a ele de noite, na madrugada, na calada da noite. E ele pegou 10 homens para ajudá-lo
e foi aonde estava o poste ídolo e derrubou o poste ídolo, e ele levantou o altar que Deus lhe tinha ordenado, sacrificou, e aquele sacrifício subiu com aroma ao Senhor, suave. Quando de manhãzinha viram o poste ídolo derrubado, os homens se enfureceram, os homens se encheram de ódios, os adoradores de Baal, todos os que se aninhavam diante daquele poste ídolo se encheram de ódio. Quem foi? Quem foi que derrubou o nosso altar? Quem ousou querer acabar com os nossos costumes e os nossos procedimentos? E diz o texto que eles fizeram uma investigação minuciosa para saber quem tinha derrubado o altar de Baal. E eles chegaram então até Gideão. Você está pronto para derrubar o poste ídolo do teu coração, meu irmão? Você está pronto para derrubar os postes ídolos que estão diante dos homens? Você está pronto para sacrificar diante do Senhor? Porque se você fizer isso, talvez o mundo todo se volte contra você. E talvez até uma parte da igreja se volte contra você. E não é uma parte pequena, é uma parte muito grande. Ouse derrubar os ídolos, ouse derrubar os postes ídolos, ouse derrubar, e serás perseguido até dentro da igreja. Mas ele foi obediente, ele obedeceu, ainda que meio com medo, escondido, ele obedeceu. E já foram até Joás, o seu pai, falou: tira ele fora da cidade, para que ele morra fora da cidade. Aí o pai de Joás diz: ora, vocês estão bravos por Baal? Deixe Baal lutar por si mesmo. Deixe que Baal se defenda. Por que é que vocês vão lutar por Baal? Por que é que vocês vão matar por Baal? Deixe que ele mesmo lute por ele. Gideão percebeu isso e arregimentou um povo após ele, porque ele precisava de gente para socorrê-lo. Ele não queria morrer, ele queria viver. Então, no seu medo, ele disse para o Senhor: Senhor, eu vou te pedir um sinal. Tá bom, Gideão, qual é o sinal? Eu vou colocar essa lã aqui, ó, nesse canto aqui, e conforme o orvalho bater nela, eu quero que ela fique úmida e todo o redor dela fique seco, porque eu preciso saber se o Senhor vai me ajudar de verdade. Ao levantar, o que tinha acontecido, que nós lemos? A lã estava totalmente úmida, e ele espremeu e encheu uma taça. Aí ele falou: não se ire comigo, Senhor, mas eu quero que aconteça o inverso. Aconteceu? Aconteceu. Então ele se encheu de coragem, chamou os gente, falou: agora eu vou. Mas ele antes derrubou o poste ídolo. Irmão, vocês me perdoem de eu estar insistentemente falando sobre isso. Vocês me perdoem. Ele derrubou o poste ídolo. Isso significa que ele queria uma nova vida, novos movimentos, nova maneira de pensar. Ele queria se entregar realmente a Deus. Ele não queria exercer o seu ministério com o seu coração manchado. Então vou repetir de novo. Ele teve que derrubar o poste ídolo. Não tem como exercer ministério nenhum sem derrubar os ídolos da nossa alma, dos nossos corações. Quando se derruba o poste ídolo, irmão, se perde o direito a tudo. A única razão da nossa existência, de fato, não é a nossa vida, é servir a Cristo. Abençoa a Igreja Batista Vida Abundante, Deus, para que na consciência cristã nós possamos voltar aos valores da palavra do Senhor. A começar em mim como pastor nesta igreja, Deus, que nós possamos viver uma santificação em Cristo. Como Pedro dizia na sua carta estudada nessa semana: antes santificai a Cristo em vossos corações. Que nada que façamos aqui façamos por obrigação, mas que possamos fazer com amor e voluntariedade. Que quando o Senhor falar conosco, Deus, ainda que nas incertezas e fraquezas da nossa alma, e ainda que muitas vezes com medo, nós possamos obedecer e fazer, ó Deus, dá-nos a Tua graça, Senhor. Por favor,
dá-nos a tua graça, principalmente de destronarmos coisas que não procedem de ti e que estão alojadas dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus, ó Deus, bendito seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem olhado para nós com olhos de misericórdia. O Senhor tem olhado para a igreja e apacentado a igreja. O Senhor tem falado conosco, Pai eterno. Aleluia! Que possamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, Senhor. Quando Gideão estava pronto então para a batalha, pelo menos Deus o tinha preparado, ele diz: tem muito povo com você, Gideão. Tem muito povo com você. As grandes multidões não indicam necessariamente a presença divina. Gideão, grita para esse povo que está com você: quem estiver com medo, volte para casa. Irmãos, que coisa! Voltaram 22 mil com medo, sobrou 10 mil. Tinha 32 mil com Gideão. Quem estiver com medo, vai embora. É brincadeira o cara admitir que é medroso, que está com medo de morrer. Quem está com medo aqui? 22 mil levantou a mão. Lutar contra o diabo, contra potestades e principados, precisa de coragem, muita coragem. Porque senão ele engole. Eu já contei para vocês que eu estava numa casa lá em Piraju expulsando o demônio, né? Entrei na casa para evangelizar, o demônio pegava o cara. Aí eu orava, ia para o outro, para a mulher. Aí eu orava pela mulher, ia para o homem. E eu ficava assim. Aí uma hora eu ajoelhei no meio da sala e falei: Senhor, em nome de Jesus. Enquanto estava isso, assim, chegou uma irmãzinha lá. O demônio falou: você fica quieta aí que eu te conheço a vida, hein? Eu pensei que ela ia entrar e falar: você não conhece nada, não? Entrou. Sabe que a nossa luta contra o diabo não é dura só pelo que somos, mas porque ele nos conhece. O diabo me conhece. Ele sabe o quanto eu oro, o quanto eu consagro, o quanto eu sou de Deus. Ele conhece as minhas afinidades com o Senhor. Ele sabe tudo. Então, quando nós temos um exército, uma milícia de demônios, de potestades e principados, há de se ter coragem, muita coragem, para lutar contra ele, porque senão vai bater em retirada, falando glória a Deus e aleluia, correndo, fugindo. 22 mil, irmão, é muita gente medrosa. Ficou 10 mil. Gideão, é muita gente ainda. Puxa, 10 mil, Senhor, é muita gente. Mas Deus explica para Gideão por quê. Porque se eles vencessem com 32 mil, o que eles iam fazer? Nós somos fortes. Nós vencemos pela nossa força. Para que Israel não se glorie na sua força, vai tirando gente, porque a glória é minha, a batalha é minha, e eu que faço o meu povo vencedor. Ele não vence por si mesmo ou pela sua força. Eu os faço vencedor. Totalmente diferente de hoje. Totalmente diferente do que a gente vê no plano evangélico de hoje. Porque hoje a glória é para os homens. A glória é para as denominações. A glória são para as placas de igreja. Quem é que salva? É a Universal que salva. Quem é que salva? É a Plenitude que salva. Quem é que salva? É tal pastor que salva. É tal profeta que salva. Todos denominam-se salvadores e libertadores de um povo oprimido. E aonde está Deus em tudo isso? De vez em quando, lá no meio dos seus cultos, se grita: Jesus! Mas o homem se evidencia. O homem aparece. E quando as pessoas falam, elas falam dos homens, não falam de Cristo. Falam dos milagres que o apóstolo faz, os milagres que o pastor faz, as pregações que o pastor ministra. Tudo é o homem, tudo é o profeta, tudo é o pastor. E Cristo? E Deus? Aonde está Deus? E aonde está Cristo nesse contexto? Esquecido, irmãos. O dono do milagre está esquecido.
O dono da salvação está esquecido. As igrejas não pregam mais salvação. As igrejas não pregam mais arrependimento. As igrejas não pregam mais santidade. Só falam em prosperidade e só falam em milagres. E o povo está perecendo e cada dia mais medroso. Sim, amados, Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com os maiores homens que ele levantou sobre a terra. Quando o povo no Egito murmurava porque não tinha água, Deus mandou Moisés bater com o seu cajado na rocha. E Moisés foi lá e disse: é a água que vocês querem, então aqui é água para vocês. E bateu e brotou água. E o povo todo se alegrou. Mas naquele momento ele não glorificou a Deus. E por esse ato Moisés não entrou na terra prometida. Ele não entrou na terra prometida porque quebrou as leis do Senhor contra o povo, mas porque ele não deu glória a Deus na hora que deveria dar. O que são os homens, irmãos? O que somos nós, irmãos? Somos como um pó da terra, somos como uma fumaça que logo aparece, mas imediatamente desaparece. O que somos nós? O que existe nas nossas mãos para que nós sejamos senhores? Nada, absolutamente nada. Se Deus não agir, nada pode acontecer. Deus, se quiser, usa mulas, cavalos e bois para falar. Usa pedras inanimadas para se levantar e salvar quem Ele quer. Quem é o homem? Quem sou eu? Quem somos nós? Nada. Menos do que nada. Quando Isaías olhou para o seu coração, o profeta de Deus, ele disse: ah, Senhor, eu sou imundo e as minhas obras são trapos de imundícia. Os homens fazem de tudo para serem vistos, para serem notados, e a centralidade de Cristo desaparece. Tem muito povo ainda, Gideão. Pega esses 10 mil aí, Gideão, e leva até o rio. E todos aqueles que chegarem diante das águas, se prostrarem e lamberem a água como cão, você coloca de um lado. E aqueles que chegarem, se ajoelharem, tomarem na mão e colocarem na boca, você coloca do outro lado. E foram aqueles que correram e se lançaram no rio, lamberam que nem cama a água. 300. E Deus falou: é com esses que você vai vencer. Com esses 300, 9.700, volta para casa. Ficou com 300. Alguém sabe quantos tinham do outro lado para lutar contra 300? Tinha 120 mil homens. 120 mil. Com 32 mil já ia ser difícil. Que foi o que foi. 32 mil para lutar com 120, massacre total. 300 vão virar pó, vão ser exterminados. Mas é com esses 300... Jesus abalou uma sociedade toda com 12. Jesus revolucionou o mundo com 12. 12 que derrubaram seus postes ídolos e que não se aninharam diante dele. 12. Foram tudo morto. Mas foi com 12. Tirou Judas, né? O traidor. Pedro se recuperou da sua negação. Levantou Paulo depois. E o mundo foi revolucionado por Jesus. No meio dessa massa de crentes do século 21, quantos serão contados que realmente fazem a diferença? Estaria você no meio desses poucos que são contados, que não fazem parte dos medrosos, que não fazem parte daqueles que com delicadeza pegam a água? Qual é o grupo que a grande massa de crentes do século 21 pertence? Eu poderia dizer: Senhor, aqueles que me amam através só do Facebook, pode sair. Deus é bom só no Facebook? Não preciso de você. Ele tem que ser bom no Facebook, tem que ser bom com o joelho no chão. Vai ficar medroso, irmão. Ficar com Deus só no Facebook, na hora H fica com medo. Tem que pôr o joelho no chão, tem que derrubar o poste ídolo. Vou repetir de novo: tem que derrubar o poste ídolo. Aí Deus mostrou uma estratégia para Gideão. Falou: vamos fazer 3 companhias. 100, 100 e 100. Mas Gideão, olha, Gideão não pediu sinal, mas Deus falou assim: Gideão, eu conheço teu coração, eu sei que tem um pouco de medo ainda aí, eu sei que tem um pouco de receio, mas para que você saiba
que eu estou contigo. Desce lá no vale onde estão os midianitas, e você vai saber o que está acontecendo lá. Então Gideão pegou o seu subalterno mais próximo, seu empregado mais próximo, chamava Purá, e levou. E eles foram descendo lá no vale, e quando chegou no vale tinha dois caras conversando. Eu tive um sonho que descia uma rocha sobre nosso acampamento e destruía tudo. Aí o outro falou, mas eu sei o que está acontecendo com esse sonho. Não é Gideão que vai vir, ele é essa rocha, vai acabar com todo mundo aqui. Da própria boca dos midianitas, Deus profetizou para Gideão. Se Deus quiser usar você, Ele vai usar um mendigo na rua, uma pedra, um inimigo. Deus é poderoso sobre tudo, irmão. Ele é poderoso sobre os sonhos, Ele é poderoso sobre bocas, sobre palavras, Ele é poderoso sobre todas as coisas. E se Ele tiver que mostrar que está do teu lado, Ele vai usar quem Ele quiser. Não precisa necessariamente ser o seu pastor. Usou incrédulos para falar com Gideão. Gideão voltou, agora eu sei que Deus está conosco. Aleluia. E eu sei que Deus está neste lugar, irmãos. Eu sei que Deus está lutando pela sua vida, como Ele fez com Gideão. Eu sei que Deus tem um propósito para você, em nome de Jesus. Se você quiser saber o que Deus tem para você e como Ele vai te tornar vencedor, entre a Ele através da sua palavra e Ele falará com você. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E Deus fez a estratégia da vitória de Gideão. Tudo veio do Senhor, irmão. Havia cântaros, espada e trombeta. Interessante que em todas as operações do Senhor, o louvor sempre está presente. Os levitas têm um lugar de destaque. Quando as muralhas de Jericó caíram, o que se tocou? Trombetas. O cântaro é a porção dobrada do Espírito Santo. A espada é a palavra de Deus. Aleluia. Oh, glória ao teu nome. A espada, o poder do Espírito e o louvor na vida do crente. Aleluia. Afugentarão todos os inimigos. Colocou essas companhias em lugares estratégicos e ao sinal de Deus, as trombetas soaram, aleluia. Imaginem só, queridos, 300 trombetas tocando ao mesmo tempo, aleluia. Houve um alarido naquele vale, um alarido que desceu do céu celestial, aleluia. E eles se assustaram. O que é isso? O que está acontecendo? E ao som da trombeta eles começaram a fugir e começaram a se guerrear entre eles, lutar contra eles mesmos. E todos foram perecendo e foram sendo destruídos, sem que Gideão movesse uma espada sequer. Santo, santo, santo é teu nome. No brincando de estar quando nós aprendermos que como levitas devemos santificar a Cristo as nossas vidas, quando nós levitas aprendemos a derrubar os postes ídolos, então eu subirei neste altar, o altar edificado ao Senhor, e eu cantarei, e eu tocarei, e eu levantarei a minha voz, e os inimigos se destruirão entre si mesmo, e eu vou permanecer da minha insignificância e da minha humilhação, e a minha atitude será aquela atitude de que a glória é do Senhor.
Quando eu começar a dobrar os meus joelhos e a orar pelos cultos da igreja, e me separar para ministrar a palavra, e me separar para cantar, e me separar para tocar, então Deus agirá sobre a minha vida, e homens serão salvos e libertos, e a igreja será fortalecida. Oh, amado Deus, quando não houver mais disputas entre nós, quando reinar o Espírito de Deus sobre nós, então seremos como Gideão nas mãos do Senhor. Faça fluir em nós, Senhor. Faça fluir em nós a coragem de poder remar contra a maré. Faça fluir em nós, Pai, a coragem de destruir os postes ídolos. Faça subir em nós e no nosso coração a coragem, Deus, para santificar. Estava, pois, versículo 10 do capítulo 8, Zeba, Salmuna, em Cancor, e os seus exércitos, com eles uns 15.000, todos os que restaram dos exércitos dos povos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. 120.000 homens não é um número fortuito, é declarado na palavra, irmãos. Quantos inimigos você acha que você tem nas regiões celestiais? Você pensa que os seus inimigos são da terra? Isso aí é pé de chulé, gente. Quantos inimigos você acha que você tem nas regiões celestiais? Você lembra daqueles demônios que foram nos porcos? Que tinha um homem cheio de demônios? E Jesus perguntou para ele assim, qual é o seu? E o que ele disse? Legião é meu nome. Manda a gente para aqueles porcos lá. Quantos porcos tinham na manada? 200 ou 2.000? 2.000 porcos. Haviam 2.000 demônios naquele homem. Uma legião. No tempo de Roma, eram divididos por legiões de soldados. E cada legião poderia ter 3.000, 6.000 ou 9.000 homens. De repente, só você, irmão, tem 9.000 inimigos lutando contra você para você morrer. 9.000. E só tem um que te defende. Quantas pessoas tem aqui hoje? Por cima assim, umas 40? Vamos pôr 50. 9 vezes 5, 45. 450.000. Tem 450.000 demônios aí, ó, esperando você sair. E só tem um que te defenda. Só um. E esse um, pela sua vontade, deseja que você continue vivo. Esse um te defende com o seu precioso sangue. Aleluia! Como disse Martinho Lutero naquele seu hino encantador Castelo Forte, demônios não contados que querem me destruir. Não, queridos, miríades e miríades e milhares se detêm apenas por causa de um homem. E você está hoje sobre a cobertura deste homem. Jesus Cristo é a tua cobertura. Jesus Cristo é o teu sustento. Jesus Cristo é a tua vida. Jesus Cristo é o teu Senhor. É o dono da igreja que nos sustenta, que nos guarda, que nos protege. Aleluia. Aleluia. Aleluia, igreja. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Jesus do Mar Vermelho, de Jericó, das covas dos leões. Jesus do Salmo 91. Você já viu Jesus lá no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus, Ele é o meu Senhor. Queridos, eu espero sinceramente que esta mensagem não seja como uma voz que clama no deserto, mas que ela encontre o seu coração
para uma mudança radical, principalmente em relação a todos os ministérios nesta igreja. Que Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós agora e sempre. E como disse Deus a Gideão, vai na tua força.